boa noite. Eu sou o Raul, sou acadêmico de Química na UFMS. A gente está promovendo essas atividades pela ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Nós somos um dos grupos dessa associação, que é o Grupo de Campo Grande. Para quem não nos conhece, nós temos a intenção de desenvolver essa relação entre ciência e religião através das reflexões acadêmicas e através de produções científicas e teológicas, né? E conseguir fazer uma ponte entre esses dois campos para que haja uma melhor integração desse conhecimento, tanto na área de ciência, para que se consiga ter uma percepção da transcendência de maneira mais adequada, quanto do lado da teologia, para que se consiga ter uma percepção mais adequada do desenvolvimento científico. Hoje nós vamos ter uma apresentação do David Monteiro, né? Vou deixar que ele se apresente e vamos começar brevemente com uma oração, agradecendo ao Senhor por esse momento e pedindo para que o Senhor instrua nosso amigo e irmão em Cristo, David. Tá bom? Amém. Pai amado, quero agradecer ao Senhor, Pai, por mais esse momento, Senhor Jesus, que o Senhor está nos dando, Senhor, de poder estar nos desenvolvendo, Pai, essas atividades, Pai, de poder estar promovendo esse minicurso, Senhor. Te pedimos a misericórdia, que o Senhor guie as nossas mentes, guie os nossos corações, Pai, para que a gente possa glorificar o Teu nome, Senhor. Que nós possamos aprender, Pai, nesses estudos, Senhor Jesus. Te pedimos graça também, que o Senhor dirija, Pai, o David, Pai, na condução dessa apresentação, Senhor. Que haja, Pai, a Tua prudência, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos exaltar o Teu nome, Pai, com aquilo que nós promovemos intelectualmente, Senhor. É o que eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. David, muito obrigado, né, por estar promovendo esse evento. Na verdade, quem está organizando todo esse evento é o David, né? Nós temos uma equipe de liderança que tem organizado diversos eventos para a condução desse grupo. E a gente vai estar conversando ao longo desse evento para quem tiver mais dúvidas, quem tiver maiores interesses, a gente pode estar conversando depois, tá bom? David, muito obrigado mais uma vez e é contigo, meu irmão. Valeu, Raul, brigadão. Pessoal, antes da gente começar, gostaria de dar uma palavrinha, tá? Assim, por mim, eu tenho a noite toda, se vocês quiserem ficar conversando, mas eu pretendo fazer uma apresentação bem breve, bem objetiva, tá? O que nós percebemos, e conversando com o Raul e com a Rossana, né, que hoje atualmente são os líderes do grupo, né? Nós temos um grupo de liderança, mas o direcionamento, né, quem desenvolve as atividades é o Raul e a esposa dele, né, a Rossana. E ano passado nós tivemos bastante atividades, tivemos bastante coisas, né? Fizemos um estudo muito, muito legal, muito bom, do livro do Alistair McGrath, Fundamentos para o Diálogo, né? Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. É um livro muito interessante. E eu fiz uma leitura junto com o Raul dos territórios da ciência e da religião, também foi uma leitura muito legal, né? E o que percebemos foi a necessidade que o nosso grupo tinha, né, e tem ainda, de alguns rudimentos intelectuais, né? Na atividade intelectual cristã, você vai precisar se desdobrar para além da sua área, né? Não é simplesmente você ser altamente diplomado e especializado na sua área se você tem uma visão estanque, né, e fechada do seu campo de conhecimento e não percebe as relações que o seu campo de formação, a sua área de formação, né, estabelece com os demais aspectos da realidade, né? Então, para a gente poder desenvolver uma visão mais integral, né, e para usar algumas palavras chiques, né, a gente desenvolveu uma interdisciplinaridade ou uma transdisciplinaridade, né, uma visão de como as diversas disciplinas e áreas do conhecimento, né, interagem, né, para conhecer a nossa realidade, né,
e nos dá uma visão muito mais ampla e complexa, né? Muito mais ampla e integral da complexidade do mundo em que a gente está inserido, né? Se faz necessário para o cristão aprender algumas outras coisas, né? Eu sempre recomendo que assim, extremamente importante ter uma visão histórica da sua área de formação, ter uma visão de uma história geral, né? Ter uma percepção histórica do mundo, né? Seja da sua área de formação, da história geral, né? Da história das ideias, como as ideias, né? E a filosofia se constrói na história, né? E como essas ideias também moldam a imaginação e a estética e o pensamento, né, de uma cultura. E quem é capaz, né, de realizar isso é a literatura, né? Então, você ter uma apreciação estética da literatura, né? Entender como que os campos de pensamento, né, as correntes de pensamento acabam tomando corpo em correntes literárias, né, e moldando a imaginação, é muito importante. Então, você ter uma capacidade de ter uma leitura histórica, né, do mundo, entender como essas ideias filosóficas se relacionam e dialogam, isso a partir de uma referência teológica, né, de um ponto de partida teorreferente. Então, é imprescindível você, se você quer ter um desenvolvimento de uma intelectualidade cristã, é imprescindível você ir para além da sua área de formação, se interessar por história, por filosofia, por literatura e por teologia, né? E, frente a isso, o que nós decidimos realizar, que nós percebemos essa necessidade, nós decidimos realizar, então, mini cursos, tá? Para oferecer o mínimo, introduções, né, e panoramas dessas ideias, também oferecer um referencial bibliográfico para que as pessoas pudessem ter um primeiro contato tanto com a história da filosofia, a história da ciência, a teologia natural, né? E hoje a gente vai falar sobre, especialmente hoje, sobre o que é uma mente cristã e como que a mente cristã acaba, por que ela é importante, né? Existe uma mentalidade cristã, como que é a mentalidade na nossa cultura, como que a gente relaciona, qual o fundamento? Existe um fundamento bíblico para a gente se envolver com a intelectualidade, né? Qual deve ser a nossa postura intelectual frente ao conhecimento, né? Isso são coisas extremamente importantes para a gente começar a pensar. Então, hoje vamos começar a nossa série de mini cursos. Hoje eu vou falar para vocês, eu sou David Monteiro, né, de Souza Júnior, sou licenciado em Química, né, eu defendi a minha monografia no campo da filosofia e história da química, né, a partir da filosofia cristã reformacional, do Doibert, né, tentando dialogar o Doibert. Foi uma tentativa muito, digamos assim, amadora, né, o pensamento do Doibert é bastante complexo, mas foi bastante interessante, né. Me tornei mestre em Química dentro da Química Orgânica, né, trabalhando com síntese de compostos orgânicos, no desenvolvimento de estratégias de síntese. Eu trabalhei com o que a gente chama de DOS, né, é a abreviação, Diversity Oriented Synthesis, que é a síntese orientada, né, pela diversidade estrutural, que é uma estratégia de se pensar, como se pensar a síntese de compostos orgânicos, objetivando a formação, né, de novos fármacos, de novos materiais, né, de novos compostos, aumentando aí o número de moléculas existentes na nossa biblioteca. A gente chama de library, né, na nossa biblioteca de moléculas, né, no nosso arsenal de moléculas. Eu gosto muito mais da palavra arsenal.
E, bom, no momento de pandemia foi extremamente importante, né? A gente teve alguns avanços aí no ambiente pandêmico porque tínhamos e conhecíamos as propriedades de várias moléculas, né? Temos um número extremamente alto, mais de 19 milhões de moléculas, né? E conhecemos razoavelmente bem o comportamento de uma parcela muito grande dessas moléculas que são hoje usadas como fármaco, né? Então, essa base de dados, a construção dessa base de dados, né, desse campo de conhecimento, possibilita a gente trabalhar, digamos assim, ter um jogo de cintura maleável em um ambiente como o que foi exigido de nós, né? Bom, estou me doutorando em química orgânica, em química, também na área de química orgânica, só que agora trabalhando não com estratégia, mas com metodologia. Então, eu penso em desenvolvimento de novas tecnologias, de técnicas e procedimentos para síntese de compostos orgânicos, né? Eu trabalho especificamente com orgânico-alcogenetos, né? Só que eu tenho um interesse muito grande por filosofia e história da ciência, né? E por teologia. E há alguns anos eu tenho aí estudado de maneira independente teologia, filosofia e história da ciência, né? Tenho interesses pedagógicos, né, no ensino de ciências e tenho um interesse bastante grande pelo C.S. Lewis, né? Sávio, bem-vindo, Sávio. Um interesse bastante grande pelo C.S. Lewis e valeu. E estamos aí desde o ano passado, eu e a Evelise, desenvolvendo aí as atividades num grupo chamado C.S. Lewis Talk, temos um canal no YouTube, né? E estou auxiliando o Raul desde o ano passado com um grupo da BC2 aqui. Bom, feita essa introdução, pessoal, só para vocês entenderem que as coisas não vêm do nada, né? Eu tenho mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a me interessar por teologia. Não sou um teólogo profissional, eu só tento me munir de certas ideias para poder também ensinar as pessoas. Então, por exemplo, na minha igreja, eu estou ligado bastante ao ensino, né, como professor de EBD e também agora como líder de jovens. Então, basicamente é isso, ok? Eu sou professor de química, mestre e doutorando. Me interesso por história e filosofia da ciência, em específico a química, né? Pelo ensino de química, por questões epistemológicas, como imaginação e criatividade no trabalho científico, né? Na história da ciência, um personagem que me interessa é o Robert Boyle, né? Foi meu TCC, tema do meu TCC. E também me interesso por teologia, né? Teologia científica, teologia natural, na relação entre ciência e religião, né? A fé cristã e a ciência, né? E me dedico aí a ler um pouco de teologia e trocar ideia com as pessoas, certo? Pessoal, bom, feita essa breve apresentação, acho que eu já falei demais, né? Eu vou abrir aqui para a gente começar a falar um pouco sobre a mente cristã, ok? Como eu falei para vocês, nós vamos oferecer um panorama introdutório, né, de algumas ideias. Hoje vamos falar sobre a mente cristã. Amanhã a Mariane, uma amiga minha, vai falar sobre a ideia de intelectualidade a partir da visão do Antoine Sartilange, né, que era um padre católico. Ele tem um livro chamado A Vida Intelectual. Eu acho que eu estou com ele aqui. Esse livro, não sei se vocês conseguem ver, A Vida Intelectual, Seu Espírito, Suas Condições e Seus Métodos, da editora Realizações. É um livro muito legal, muito bacana. Então amanhã a Mariane vai falar um pouco sobre isso, tá? E eu vou falar hoje sobre a mente cristã. Pessoal, bom, a crise no cristianismo contemporâneo, né? Bom, desde o primeiro século, galera, a fé cristã, ela cresceu muito surfando a onda de certas condições culturais, né? O cristianismo cresce e se propaga na história porque o Império Romano dava ali condições materiais, né, logísticas, políticas,
para que ele pudesse crescer, para que a pregação do evangelho crescesse, né? Então, Paulo ia de Tarso para Roma, de Roma para Éfeso, e passeava, né, por todo o mundo antigo, como nós lemos em Atos dos Apóstolos, né, indo para Jerusalém, tal, porque o mundo antigo estava sob o governo do Império Romano, né? Então, o cristianismo cresceu em vários aspectos, até se tornar uma força dominante, né, culturalmente dominante a partir do século IV, né, com a aderência de Constantino, né, ao cristianismo. Mas o cristianismo já era uma força importante no debate público. Por exemplo, você tem Agostinho, você tem aí diversos Ambrósio, né? Você vai ter, aqui eu não estou colocando eles em ordem cronológica, né? Mas Anselmo, Atanásio, você vai ter vários cristãos. Eu li esse ano um livro muito legal do São Basílio, né? Cartas aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã. É um texto muito legal. Dialogando com a sua cultura. Então, os cristãos sempre foram envolvidos ou criticando a cultura em que estavam inseridos, ou auxiliando em vários aspectos, como, por exemplo, antes da queda do Império Romano, Agostinho defende o cristianismo quando escreve A Cidade de Deus, e basicamente argumentando que os cristãos eram responsáveis em vários aspectos pelos cuidados sociais ali do Império Romano, né? Ele fala sobre a cidade de Deus, né, e a cidade em que eles estavam inseridos. O argumento central dele é que os cristãos eles eram moradores da cidade de Deus, né? E eles eram apenas peregrinos na terra, então eles não eram responsáveis pelo declínio do Império Romano, ok? Porém, a partir do século XX, a fé cristã começa a sofrer ali, perder força cultural, né? E a gente começa a viver uma era da pós-verdade, né? Uma era, o que muitos vão chamar de período moderno, era pós-cristã, ou pós-modernidade, ou hipermodernidade, aí vai ter um monte de gente que vai dar muitos nomes, né? Mas o ponto é que nessa nova mentalidade, o eu e o ego, né, o indivíduo, ele ganha uma importância muito grande. Na verdade, o indivíduo ele já vai para o centro a partir do século XVII, uma mudança, né, aí na corrente filosófica da cultura que gerou a modernidade, que ocorre a partir da Revolução Científica, né? Então temos uma crise no cristianismo moderno, mas como que essa crise se dá? Né? Pessoal, até a Idade Média, a tradição majoritária do pensamento estava dentro dos limites do domínio católico, né? Então a Igreja Católica ela tinha um domínio da cultura mais ampla. E esse domínio no âmbito intelectual era muito influenciado por Aristóteles, né? Que foi interpretado por São Tomás de Aquino, ok? Então tinha-se uma corrente aristotélica e tomista, né, que dominava a cultura geral. A crítica e o questionamento a essas bases intelectuais surge com Francis Bacon. Tiveram vários outros personagens importantes, né? Mas Francis Bacon ele foi bastante importante no estabelecimento de uma tradição empírica, né? A tradição do empirismo. E aqui eu gostaria assim, de trazer uma definição bastante breve do que é o empirismo. Tá? O empirismo ele tá a ideia de que todo conhecimento ele provém unicamente da experiência humana, da experiência sensível, né? Você não conhece se você não experimenta. Então, e aqui é bastante interessante que ligado a essa tradição tem um homem chamado John Locke, né? John Locke, e ele tem um diálogo, um debate muito acirrado com René Descartes, que era representante de uma corrente filosófica chamada racionalismo. É a ideia de que o conhecimento ele vem puramente pelo âmbito racional. Locke defendia a ideia de que o conhecimento ele vinha por meio da experiência humana, né? Então, basicamente, o René Descartes
vai defender algo próximo a uma ideia de ideias inatas, né? O ser humano nasce já com uma noção de como a realidade funciona, ele só externaliza isso por meio da lógica, né? E os empiristas vão falar, olha, não dá para a gente estabelecer conhecimento se a gente não experimentar a realidade, né? Então, o conhecimento ele só vem depois da experimentação. Locke influencia David Hume, né? E aqui, pessoal, eu não vou entrar dentro dessas correntes para a gente não delongar demais, tá? E também porque, assim, são correntes bastante complexas e eu vou oferecer alguns referenciais bibliográficos para vocês depois correrem atrás, ok? O David Hume também é um dos empiristas, e a partir das ideias do David Hume, bom, depois dele vai ter o Kant, que vai tentar fazer uma síntese aí entre o racionalismo e o empirismo, né? Falando um pouco de ideias a priori, ideias a posteriori, né? Mas Kant é um nome bastante importante, né? Mas a partir do pensamento empirista, pessoal, que vem aí da tradição do Francis Bacon, passa pelo John Locke, né? E o Locke debatendo as ideias com a tradição racionalista, né? Que tem seu maior representante aí no século XVII, o Descartes, né? Vem aí David Hume, que vai influenciar as correntes posteriores, né? Como Kant, como aqui eu coloquei a ideia de progresso, né? A ideia de que a ciência é a única fonte confiável de conhecimento, né? E desenvolvimento da sociedade, ela surge, né? Fundamentada nesse empirismo, nessa tradição empirista, né? E ela é fomentada, pessoal, por duas tradições de conhecimento, tá? O Círculo de Viena, né? Que é um movimento intelectual chamado neopositivismo, né? Ou positivismo lógico, ou empirismo lógico, né? Que ela tenta retornar a um ideal clássico a partir da base empírica, né? Da experimentação, para se construir uma teoria do conhecimento. Por que neopositivismo? Porque eles tentam refazer uma leitura de Auguste Comte, eu esqueci de colocar o nome dele aqui, das ideias do Auguste Comte, né, que pregava, né, que o desenvolvimento da sociedade ela passa por 3 estados, né, ou 3 estágios. O estágio teológico, né, o estágio que partia da crença em Deus. Depois, no estágio metafísico, que o mundo ele tem alguma teleologia ou alguma complexidade, né, teleológica, né, programada por alguém, né, até chegar ao estado positivo, que é esse estado esse estágio positivo, que é o estágio onde se prioriza o conhecimento da ciência como uma única forma de conhecimento confiável, né? Bom, isso dá a partir daí do século XIX, né, cria-se uma ideia de que a ciência seria uma instituição que traria o progresso para a civilização. Mas qual a razão, qual a raiz, né, dessa ideia de progresso? Ela vai se encontrar no movimento iluminista, ok? Pessoal, essa ideia de progresso ela está presente na nossa bandeira, né? Ordem e progresso são lemas, né? Calcados no positivismo de Auguste Comte, né? Então, o que nós temos, pessoal, é uma mudança na tradição de conhecimento a partir do século XVI e XVII. O catolicismo perde a sua influência, perdendo a sua influência, tanto o aristotelismo quanto a escolástica, né, e a filosofia de Tomás de Aquino perdem espaço para uma nova leitura da realidade a partir de uma filosofia empírica, né? Quem vai lançar essas bases é o Francis Bacon. Eles também vão estar em diálogo, pessoal, com a reforma protestante, né? Essa crise no pensamento católico também é muito fruto de questionamentos vindos da reforma protestante. Isso cria uma crise epistemológica, uma crise, né, de confiabilidade de conhecimento.
ok? Bom, no decurso aí de 300, 200 ou 300 anos, no século XIX, voltar um pouquinho, no século XVIII, né, em 1700 e pouquinho, você começa a ter esse afastamento de intelectuais dessas tradições religiosas. Então você vai ter pessoas como Locke, como David Hume, como Adam Smith, né, na Inglaterra, né, Rousseau, agora fugiu o nome de um outro pensador francês. Você vai ter essa tradição também de desligamento dessa tradição religiosa na França, muito mais forte na França, né, em certa medida bastante aceitável na Inglaterra. E nos Estados Unidos, o que você tem é um movimento iluminista, né, que funda aí a modernidade. E no século XIX, a gente tem aí a tradição positivista e a tradição neopositivista, né? O positivismo ele cresce na França, ok? Fundamentado nas ideias do iluminismo, e o neopositivismo vai ali desenvolver né, já na Europa, lá já mais para o lado leste da Europa, né? Viena, tem o Círculo de Berlim. Então você vai ter aí uma nova interpretação da realidade. Pessoal, o que é fundamental aqui é que essa ideia de progresso se fundamenta na ciência como um instrumento de progresso social, né? Tanto econômico, né, como intelectual. E ela se opõe às tradições religiosas. Então, o que a gente tem é um crescimento do secularismo da nossa sociedade. Então, o cristianismo entra em crise por causa do crescimento da secularização da sociedade. Só que tem um ponto bastante fundamental. Acreditava-se que a tradição religiosa ia chegar ao fim, né? Ia ter um fim, ia acabar, porque iria chegar a um estágio positivista, né? Onde a ciência iria dominar toda a sociedade. Só que no século XX, temos a Primeira e a Segunda Grande Guerra. E a Segunda Grande Guerra, principalmente, os nazistas, eles se fundamentavam muito em uma ideia científica, né? Então, as bases dessa ciência positivista, ela começa a ser questionada. Essa ideia de progresso trazido pela ciência é posta em xeque. E, bom, o que nós vemos hoje, e um estudioso da área é o Peter Harrison, né? Tem alguns textos dele em português, né, Ciência e Religião, né, onde ele organizou uma série de artigos, né, muito interessantes, e publicado pela BC2, Territórios da Ciência e da Religião. Mas eu gostaria de indicar para vocês esse texto da revista Nexo, porque a religião não irá desaparecer e nem será destruída pela ciência. O que nós percebemos hoje, o argumento central aqui nessa exposição, né, nesse texto, nesse artigo do Peter Harrison. Nós temos visto um crescimento da espiritualidade e das tradições religiosas em regiões como América Latina e África, né? Por mais que Europa e Estados Unidos passaram, né, no decurso aí do século XX, por uma grande secularização, algumas tradições religiosas de origem pentecostal, neopentecostalismo, né, cresceram muito. Algumas tradições católicas carismáticas, né, a teologia da libertação, e aqui eu não vou entrar no mérito se ela é boa ou ruim, mas essas tradições, essas novas tradições religiosas, essas interpretações mais avivadas da tradição religiosa, cresceram muito na América do Sul e na África. E tem ganhado muito espaço em países anglo-saxões, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então, Peter Harrison mostra que, olha, a ciência ela não vai acabar com a religião porque os indivíduos ainda possuem uma necessidade religiosa, eles ainda buscam uma explicação transcendente para a existência da vida, né? Ainda se ligam a tradições religiosas. Então, nós temos não só o cristianismo, mas o budismo crescendo, o islã, né, crescendo, o cristianismo em suas várias vertentes continuam crescendo, né, no Ocidente. E principalmente em regiões como América do Sul e também na África, não só no Ocidente, né,
América do Sul, mas também na África. Pessoal, agora, se a ciência não acabou com a religião, então esse progresso pregado pela ciência é questionável, devido aos resultados, por exemplo, como Segunda Guerra, né, Primeira e Segunda Guerra, e as pessoas ainda têm necessidade e buscam a religiosidade. Bom, qual é a mentalidade da nossa cultura, né? O que explica ainda essa cultura? Pessoal, por mais que tenha crescido a aderência de várias pessoas a determinadas tradições religiosas, alguns pontos ainda são cruciais, né, e críticos, e geram uma crise epistemológica de autoridade, né, no cristianismo no século XX, como o relativismo moral da nossa cultura. Geralmente a gente ouve na mídia, né, quando entra para o debate político, pessoas defendendo posições, eles usam um termo muito interessante. Você está usando, né, acusando o seu adversário, você está usando 2 pesos e 2 medidas. Galera, isso é uma figura de linguagem, né, uma figura para mostrar o relativismo moral, né? E aqui eu trouxe aí uma charge. Eu tentei achar o autor, não me lembro, não consegui, né? Mas aqui nós temos o Bolsonaro, né, em cima aí de vários ossos, né, de pilhas de ossos, e temos o Lula. E essa charge é muito representativa do relativismo moral, né? A minimização dos problemas relacionados ao Covid, né, por um lado, e uma certa comemoração da atual circunstância, né, das condições atuais, porque isso possibilita uma retomada ao poder, né? Então, o relativismo moral ele vai colocar em xeque algumas ideias objetivas como certo, errado, bom, coisas belas, né? Questões relacionadas à moralidade, né? Então, o relativismo moral ela vai ser essa vai buscar tirar o peso e a seriedade de vários problemas na nossa sociedade. Outro problema da nossa cultura é o individualismo autônomo. E aqui eu trouxe uma chargezinha do Calvin, né? Ele falando: ei, formiga, você está trabalhando feito uma maníaca. E o que você ganha com isso? O que a colônia tem feito por você ultimamente? E os seus sonhos? Você não deve nada a ninguém. Deixe que os outros se virem. Vá embora. Se descubra. Expresse a sua individualidade. Aí o Calvin, né, genialmente, conclui: se elas ouvirem, acaba o nosso problema com as formigas. O que o Calvin está tentando convencer a formiga? A formiga tem um senso, né, instintivo de coletividade muito grande. O que o Calvin está tentando fazer é convencê-la ela do seu individualismo, né? Olha, você é um indivíduo, você merece ser feliz, então vai buscar aí realizar os seus sonhos, né? Então, uma das ideias fortes, né, na nossa sociedade é um individualismo autônomo ou um individualismo atomístico, né? O que importa é apenas os meus desejos individuais, né? Não me interessa muito a condição da sociedade, não me interessa muito os rumos, o que interessa sou eu, né? São os meus sonhos, né? Pessoal, isso é muito taxativo, né? Isso é muito explícito nas redes sociais, né? As pessoas aí estão cada vez mais voltadas para o seu próprio ego. Um outro problema da nossa cultura que representa essa crise, por mais que temos um crescimento aí nas tradições religiosas, espiritualistas, né, mas que representa uma crise não só na cultura geral, né, uma cultura secularizada, mas também dentro das tradições cristãs, né, dentro do impacto cristão na nossa sociedade, é o hedonismo narcisista, né? O Stan Cutts, ele tem uma série de obras
mais ou menos nessa tônica, né? O que ele busca representar, esse hedonismo narcisista, é justamente essa tendência humana de se mostrar, né, e de se adorar por meio das redes sociais. A ideia do self, né, o ego, o eu, né, ela é muito explícita nas nossas redes sociais. Né? Redes sociais são meios aí de você fazer um marketing pessoal. Né? Nós temos aí uma cultura de marketing pessoal, marketing individual. Tudo isso, pessoal, está ligado, tanto esse relativismo moral quanto o individualismo autônomo, né? E esse hedonismo narcisista, ele está ligado à figura, à nossa fragmentação enquanto seres humanos. Nós perdemos muito da nossa humanidade e nós só conseguimos nos enxergar em partes. Então, somos pessoas não integrais, né? Somos pessoas fragmentárias. Né? Então, o que importa é a satisfação dos nossos próprios desejos. Esses são 3 pontos muito latentes aí na nossa cultura, na mentalidade da nossa cultura. O relativismo moral, o individualismo autônomo e esse hedonismo narcisista. Bom, um outro aspecto, pessoal, e aqui, dentro da pós-modernidade, dessa era da pós-verdade, a gente entra num certo paradoxo. Né? Se, por um lado, temos um subjetivismo extremo, com relativismo moral, com individualismo autônomo e com o narcisismo, esse indivíduo pós-moderno e subjetivista, ele busca estabelecer a sua autoridade intelectual utilizando a ciência. Ele questiona todos os fundamentos da moralidade tradicional, religiosa, de uma determinada cultura, né? Porém, ele não questiona tomar um determinado medicamento, tá? E não me entenda aqui como alguém anti-vacina ou anti-ciência, que não é o caso. O ponto é que a nossa cultura, ela confia demasiadamente no trabalho científico. E, de fato, a ciência, no decorrer da história, mostrou razões para essa confiabilidade. Né? Agora, o que fundamenta essa confiança quase que absoluta da nossa cultura secular e pós-moderna no trabalho científico? É justamente o naturalismo redutivo. Toda a realidade ela está reduzida à materialidade da vida. E quem lida com a dimensão material da vida é a ciência. Mas qual ciência? É uma visão muito restrita do que seria o trabalho científico. Seria o cientificismo. O cientificismo é uma absolutização, né, da ciência. A ciência como o seu único crivo de autoridade sobre toda a realidade. Né? A ciência seria a última instância de autoridade para decidirmos o que é certo ou o que é errado na cultura, na nossa vida. Né? Então, esses 4 pontos, pessoal: relativismo moral, individualismo autônomo, hedonismo narcisista, né? E esse naturalismo redutivo o paradoxo da mente da nossa cultura secularizada. Uma mente que questiona as tradições morais, as tradições religiosas, né? Mas busca a satisfação do seu próprio eu, do seu próprio ego, e fundamenta a única autoridade da sua vida sobre bases puramente naturalistas, né? Por meio de um cientificismo materialista. Né? Bom, para a gente entender mais ou menos, pessoal, o secularismo e a morte da razão, né? O ponto principal que o Henry Blamers argumenta no livro dele A Mente Cristã é que a razão da crise, da nossa crise intelectual e de autoridade, né, cristã, está justamente porque não existe uma mente cristã.
Os nossos intelectuais não pensam mais a partir de pressupostos cristãos, né? Eles já não leem a realidade a partir do que a revelação traz, né, sobre o que seriam os fundamentos dessa realidade. Bom, existe uma ausência de uma mentalidade cristã, né? Por quê? Primeiro, não existe uma mente cristã, não existem intelectuais cristãos pensando a partir de pressupostos cristãos. O segundo aspecto é que a tradição religiosa cristã e os seus intelectuais, eles estão sujeitos ao secularismo. E aqui eu preciso pontuar um aspecto muito importante. Pessoal, durante a Idade Média, por exemplo, existiam duas grandes forças culturais que se equilibravam. Era o clero, né? E eram as monarquias, né? Os reis e a sua monarquia, e os seus vassalos, né? A sua estrutura ali social, estavam em constante conflito com os interesses do clero. E o clero, justamente, também em constante conflito com os interesses dos reis. Para mal ou para bem, esse conflito gerava um certo equilíbrio social, né? Tem um filme muito legal, que eu assisti recentemente, O Rei, tá na Netflix, né? Trata de uma das invasões da Inglaterra à França, e a gente vê justamente, em várias cenas, nós vemos justamente um conjunto de homens que orientavam o rei, né, o rei Henrique, né, e faziam parte ali da coroa, e do outro lado da sala, numa sala, do outro lado da sala, bispos ligados ao clero, né, e eles constantemente discutindo ali as relações, né, e os problemas que eles precisavam resolver ali naquela sociedade. Porém, no século XVII, né, com a Reforma Protestante, o que surge? Surgem novas tradições religiosas, né, o movimento protestante e o movimento reformado, né, que buscam espaço social, né, e eles advogam ali justamente uma separação mais tênue, mais evidente, na verdade, entre Estado e religião, né? Em vários aspectos, na Idade Média, alguns reis se entendiam como enviados de Deus, então acabavam estabelecendo uma teocracia, né? Em algum nível, uma teocracia, né? E a Igreja Católica tinha um poder muito grande no âmbito político e social. No século XVII, tem justamente essa separação, né? Agora temos diversas igrejas e diversas pessoas ali com acesso às escrituras e lendo o próprio texto, interpretando o próprio texto, né? Estabelecendo ali novas tradições religiosas, né? Bom, muito disso ocorre à base de guerras, né? À base de tiro e muito sangue, né? Mas se estabelece uma separação entre igreja e Estado, e em muitos aspectos essa separação é boa e muito louvável. Porém, no século XX, pessoal, a tradição intelectual religiosa cristã perde força e acaba se sujeitando aos desígnios, muitas vezes estatais, né, no âmbito secular da vida, né? Então, sempre se entendeu uma divisão entre sagrado e secular, só que sempre se entendeu essas duas esferas da sociedade como vivendo ali com certo equilíbrio. Porém, no século XX, o que nós vemos é justamente o boicote de opiniões e ideias fundamentadas na tradição religiosa no âmbito público. Então, pessoas que buscavam defender suas ideias a partir de pressupostos cristãos no âmbito público eram boicotadas. Então, a mentalidade cristã, não existe uma mentalidade cristã, porque essa mentalidade cristã está sujeita ao secularismo, né? Então, pessoal, na nossa cultura, o que vai caracterizar, né, a existência de duas maneiras de pensar. Uma maneira secular, de pensar a partir de pressupostos puramente materialistas,
né, de tradições de conhecimento, né, filosófico materialistas, e um modo cristão de pensar, partindo de pressupostos cristãos. E essas duas maneiras de pensar na esfera pública e no debate público, em certa medida, elas vão se degladiar. Porque, para os secularistas, a defesa de determinadas ideias religiosas, né, determinadas ideias fundamentadas em uma tradição religiosa, acaba ofendendo ou acaba, em certo nível, limitando a sua liberdade de pensar. E para vários intelectuais e pessoas que vão buscar, né, fundamentar o seu modo de viver por meio de uma tradição religiosa, muitas decisões no âmbito secular e secularistas e materialistas, né, principalmente na esfera pública e política, vão acabar interferindo nas suas liberdades religiosas. Então, no século XX, a ideia de que você tem duas esferas, uma esfera pública e uma esfera privada, e que a religião e a sua prática religiosa está ligada puramente à sua esfera privada, né? E no âmbito público você tem que pensar a partir de referenciais, né, intelectuais e teóricos puramente materialistas. Essa divisão entre essas duas maneiras de pensar e duas maneiras de ver o mundo acaba ganhando força. Porém, pessoal, por mais que para alguns grupos é extremamente importante reforçar essa tônica de conflito, de guerra entre uma mentalidade secular e uma mentalidade religiosa, para diversas outras tradições é muito mais importante uma posição de diálogo entre a sociedade secular, a esfera pública, né? Na esfera pública, a necessidade de diálogo entre uma tradição secular e uma tradição religiosa. E aqui eu gostaria de pontuar um aspecto muito importante. Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, né, não nos Estados Unidos atual, mas ali na formação dos Estados Unidos, né, na Revolução Americana, quanto no Iluminismo americano, né, quanto na Inglaterra, sempre se consolidou uma tradição intelectual de debate público muito mais plural e aberta a pessoas que pensam diferente. Então, as tradições religiosas, né, ganham pessoas que pensam a partir de uma tradição religiosa, né, e no nosso caso, a partir de um referencial, né, pressuposicional cristão, ganham espaço para dialogar e para pensar e se desenvolver intelectualmente, né? Porém, o iluminismo francês, que é um iluminismo que se opõe à tradição católica e à tradição religiosa, de caráter muito mais materialista, né? Ele é o modo de pensar o secularismo que ganha muito mais espaço no século XX. Por exemplo, a USP, toda a tradição de filosofia uspiana é fundamentada numa tradição filosófica francesa, que foi alimentada por um pensamento iluminista francês. Então, essa dicotomização e essa ideia de guerra entre uma tradição secular e uma tradição religiosa é intensificada pelo iluminismo francês e pelo espaço que a filosofia francesa ganha no mundo. O pensamento inglês e o pensamento americano, eles têm uma aceitação de uma liberdade de opinião muito grande, né, frente ao pensamento francês. Bom, pessoal, o que caracteriza a morte da razão? Como eu acabei de comentar, é justamente no iluminismo que a gente vê, principalmente no iluminismo francês, Robespierre, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, tem... agora eu esqueci o nome, eu estou tentando lembrar o nome dele há muito tempo, mas eu não me recordo. Ele escreveu O Ateu e o Sábio. Voltaire, lembrei. Né? A tradição de pensamento francês, né, o iluminismo francês, ele se opõe às tradições religiosas
E isso caracteriza não só o iluminismo francês, o iluminismo britânico, americano, também tem essa característica de uma autonomia da razão humana muito intensificada. Mas o iluminismo francês, em especial, é o iluminismo, a tradição iluminista que vai se opor muito mais às tradições religiosas, né? Então, um ponto fundamental, pessoal, é que a autonomia da razão humana, ela acaba gerando alguns aspectos muito questionáveis no século XX. Por exemplo, Francis Schaeffer, no livro, né, A Morte da Razão, vai argumentar que a morte da razão, basicamente, é a loucura da mente moderna. A mente moderna, ela já não tem mais uma visão integral da realidade, fundamentada numa visão metafísica e transcendente de um mundo criado por Deus, né? Aonde a relação da nossa mente com o mundo, ou seja, a adequação que a nossa mente tem, né, com a realidade externa a ela, com o mundo material fora dela, né? Como ela consegue compreender, por exemplo, o Einstein falava que a coisa mais estranha é que o mundo fora da nossa mente é um mundo cognoscível, é um mundo inteligível, né? Essa ideia de que o mundo é cognoscível e a nossa mente é capaz de conhecer o mundo está fundamentada na tradição religiosa. Isso oferece uma visão integral do indivíduo, né, do ser humano, porque ele está dentro de uma narrativa, de uma história que oferece para ele uma estrutura de significado. Com a autonomia da razão humana, né, a partir do iluminismo, e principalmente no século XX, aonde a gente começa a cair aí numa visão extremamente subjetiva do ser humano, a nossa visão de humanidade se torna fragmentária, se torna atomizada. Nós caímos numa visão muito individualista, hedonista e relativista da dignidade humana. Então, a sociedade moderna passa por uma crise de autoridade epistemológica. Como que eu vou fundamentar a maneira como eu posso conhecer a realidade? Para alguns, o fundamento disso está na atividade científica, mas a partir de uma visão cientificista da ciência, que é uma visão muito ingênua e que pensa que os indivíduos conhecem, por meio das teorias, né, e modelos científicos, conhecem a realidade de fato. Porém, a ciência hoje, no âmbito da sociologia da ciência e história da ciência, questiona muito essa visão positivista e essa visão cientificista da ciência. Porque a ciência é um construto social. A ciência, ela só é possível porque existe uma cultura na qual ela pôde crescer, ela pôde emergir, né? E a tradição religiosa, que a cultura, né, a tradição cultural, que fomenta isso no Ocidente, por exemplo, deve muito à tradição religiosa inglesa, né? O puritanismo inglês, por exemplo, né? Newton, o que vai virar um modelo de como fazer ciência, que é a mecânica, né, a filosofia natural newtoniana, vai virar um modelo para se fazer ciência, né, principalmente no século XIX. Eles olham muito para a física newtoniana, né, e no século XIX eles olham para trás e eles já entendem que aquilo que Newton fazia era física, não era só filosofia natural, né? Bom, eles olham para trás, eles veem o fundamento disso, né, o fundamento dessa tradição científica está dentro de uma tradição religiosa. Os franceses pegam essa tradição, essa filosofia experimental, né, empirista, inglesa, e transformam em uma visão de mundo que vai direcionar a sua tradição iluminista, né? Então acaba, o Francis Schaeffer argumenta que essa crise de autoridade gera uma loucura moderna que causa a morte da razão.
E, bom, em que se fundamenta a integralidade do indivíduo? Como essa cultura não se fragmentaria, né? E se manteria integral. O Schaeffer, no livro A Morte da Razão, vai argumentar que isso só é possível se a gente tem uma visão integradora do ser humano. O homem, de verdade, né? Com hombridade, é um homem integral. Aí aqui é um trecho que eu tirei do Editora Ultimato, me ajudou muito nisso. Deus criou o homem no seu tempo e o homem todo é importante. Eu li errado. Deus criou o homem no seu todo, na sua visão integral, na sua totalidade. E o homem todo é importante, né? Então, o Schaeffer argumenta que a única maneira da gente vencer a morte da razão, a desfragmentação da nossa cultura, é nós retornarmos numa visão antropológica do ser humano a partir das escrituras. Quem é o homem a partir da Bíblia? Né? É uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Pessoal, e aqui eu gostaria de relatar, eu gostaria de comentar um pouco sobre essa noção da intelectualidade cristã. Esse homem, ele foi criado com uma mente, né? E essa mente, ela foi dada ao ser humano como um atributo comunicável de Deus. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e comunica a ele, permite a ele determinadas características que também são encontradas em Deus, né? Inteligência, criatividade, capacidade de amar. E Deus exige do homem, quando Deus coloca o homem no Éden, né? Coloca Adão no Éden, ele ordena esse homem que domine sobre a criação, né? E o ato de dominar sobre a criação é um ato intelectivo, um ato cognitivo. O ser humano é chamado a conhecer a criação de Deus, né? Mas não só conhecer a criação de Deus, o homem é chamado a se relacionar com Deus, se relacionar com o próximo, né? E se relacionar com o mundo, ok? Então, o ser humano é chamado a se relacionar com Deus por meio da sua atividade intelectiva e criativa. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o ato de pensar, né? E o chamado a amar a Deus. Pessoal, o texto bíblico enfatiza a valorização, né? Valorizar a Deus com toda a nossa mente. Em Mateus 22, 35 até o 40, nós temos o seguinte texto. Um deles, e estava ali um debate entre Jesus e os doutores da lei, o doutor da lei interrogou Jesus para o experimentar, para colocar ele à prova, né? Dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Amar a Deus em toda a integralidade do seu ser, coração, alma e pensamento. Então voltamos a uma noção de hombridade ou de integridade antropológica, né, do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Não visto apenas como um subproduto de uma evolução biológica ou um subproduto material construído ao acaso e a necessidades, né, biológicas, mas alguém feito por Deus. E essa feitura, né, feito por Deus a sua imagem e semelhança. E aqui, pessoal, o ato criativo de Deus, né, tanto de todo o mundo quanto do indivíduo, né, dos seres humanos, ele acomoda muito bem interpretações evolutivas, né, sobre o desenvolvimento da humanidade, né, e do mundo, ok? Então, aqui para a gente já não é tanto um dilema, é criacionista ou é evolucionista. Para a gente, esse tipo de discussão não é... Ela é relevante como uma discussão, mas não é uma coisa que vai definir se você é crente ou não, porque para nós é mais ou menos senso comum que
a pessoa pode ser cristã e acreditar na evolução, né? Bom, eu não tenho uma opinião formada especificamente sobre esse tema, então se você perguntar para mim qual é a minha opinião, eu vou dizer que eu subscrevo o credo apostólico, né? Criou Deus os céus e a terra. Né? No princípio ali, creio em Deus Pai, Criador Todo-Poderoso. Então, a noção de que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, fez toda a realidade, para mim é um pressuposto. Agora, o como ele fez, para mim não é uma questão assim, ainda é uma questão em aberto, ok? Então, aqui, pessoal, temos o mandamento de Cristo, né? E ele fala aqui, e o segundo, e semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, pessoal, temos a relação entre de relacionamento do indivíduo com Deus, do indivíduo com o seu próximo, né? E essa relação do ponto de vista bastante intelectual. Quando nós vamos para Gênesis, nós vemos um mandato de Deus, né? Um mandato cultural de Deus do indivíduo cuidar da criação, mas também um mandato relacional para que ele adore a Deus, para que ele se relacione com Deus. E aqui nesse texto, Jesus Cristo, ele reforça essa ideia, né, de Gênesis, mas ele dá essa ênfase nessa relação intelectiva do pensamento, né? E o John Piper, no livro dele, com o mesmo nome, Pense, né, quando ele fala sobre valorizando a Deus com toda a mente, ele fala sobre o ato de pensar. Nosso pensar deve ser totalmente engajado em fazer tudo o que for possível para despertar e expressar a plenitude de valorizar a Deus acima de todas as coisas. Bom, isso envolve valorizarmos a Deus com todo o nosso pensamento também. Então, a atividade intelectual cristã é uma atividade de amor a Deus também, que expressa amor a Deus. Pessoal, quais seriam as características dessa mentalidade cristã? E aqui eu prometo, a gente já está arrumando aí para o final, tá? Bom, orientação sobrenatural. Deus fez o mundo e Deus age no mundo. Deus, ele é criador de toda a realidade, como Paulo, né, argumenta ali. Deus criou o mundo e nele nós vivemos, nos movemos e existimos, né? E ele aponta para os atenienses, né, e fala como diziam os seus profetas, né? Deus, ele cria o mundo, por ser criador do mundo, ele transcende a própria realidade material do mundo. O mundo existe por necessidade, por contingência, né? Ou seja, sua existência depende de uma causa maior. E essa causa maior é uma causa necessária, que é o próprio Deus. Então, Deus é um ente transcendente à própria realidade. Só que, ao mesmo tempo que ele transcende a realidade, ele é imanente. Ele se relaciona pessoalmente com a sua criação. Então, Deus não apenas criou o mundo, mas ele age na história do mundo. E aqui, pessoal, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre essa imagem, que é justamente alguém olhando para os lírios do campo. Quando Jesus fala, olhe para os lírios do campo, né? Eles são formosos, nenhum rei, nem Salomão, toda a sua riqueza, se vestiu tão bem quanto um lírio do campo, né? Ficou tão belo quanto qualquer uma dessas flores, né? E Jesus fala, né? Se Deus cuida assim tanto das aves dos céus quanto das flores, né? Quem dirá, ele não vai cuidar das suas criaturas. Então, esse texto é um texto que mostra uma relação pessoal de Deus com o mundo. Uma mente cristã parte de um pressuposto fundamental. Deus age no mundo. Deus orienta o mundo de maneira sobrenatural. Nada na história está fora do controle soberano de Deus. Ok? Bom, existe uma realidade fundamental para a gente entender as dinâmicas, tanto sociais quanto antropológicas, da nossa existência, que é o pecado.
O pecado, ele atinge a criação, não só o homem, mas a criação em todas as suas dimensões. A criação geme, a natureza geme, né, devido ao pecado. E o mal é uma realidade. Então, nós, enquanto indivíduos, né, criados na imagem de Deus, partimos de um pressuposto que a maldade e o pecado são reais. Então, temos uma noção de percepção do mal e do pecado no mundo. Esse é um outro pressuposto fundamental para entendermos as relações sociais, antropológicas, institucionais, né, dentro da nossa sociedade. Por que existe corrupção? Qual a razão dos assassinatos, dos roubos e das tragédias na natureza, né, no nosso mundo? É justamente por causa da realidade do pecado e o fato dele atingir, né, todas as esferas da existência humana, né, e o mal que decorre disso. Pessoal, um outro aspecto é o seguinte: a ideia de verdade. Para a mente cristã, Deus é a verdade, né? Ele cria toda a realidade e ele cria a realidade segundo a sua vontade. Então, a mentalidade cristã se esforça em conhecer a realidade que Deus criou. E à medida que essa realidade criada é percebida e compreendida de acordo com a vontade de Deus, nós temos uma adequação da nossa construção teórica, da nossa construção intelectual, com a revelação divina. Então, toda a verdade e o conceito de verdade no cristianismo, toda a verdade é uma verdade à medida que ela é uma verdade teorreferente, uma verdade que mostra o significado e o sentido de um mundo criado por Deus. Um ponto fundamental. Essa verdade é uma verdade teorreferente porque, primeiro, ela não é apenas conhecida no mundo natural, né? Mas ela é apontada por meio das escrituras. Então, a mente cristã, ela aceita a autoridade da escritura como palavra de Deus, como a sua revelação. O Salmo 119, e a gente já está acostumado com essa analogia, a percepção dos dois livros, né? O Salmo 119 fala de Deus revelar toda a sua magnitude e sua beleza na criação, mas também revelar-se por meio da sua lei. Jesus, ele está relatado nas Escrituras. Os profetas falam de Deus, né, e de Cristo como encarnação divina. Então, as Escrituras testificam de Cristo, né? Então, nós percebemos no mundo natural, por meio do esforço de conhecer a verdade de Deus revelada pela natureza, e desse modo essa verdade é teorreferente, né? Mas o ápice da revelação divina se encontra nas Escrituras, e a mente cristã aceita a autoridade das Escrituras como palavra de Deus e revelação divina. Um outro aspecto, pessoal, é a preocupação com a pessoa, com a personalidade, né? Com a pessoa humana. Os indivíduos são feitos à imagem de Deus e carregam sobre si diversos atributos que Deus colocou sobre o homem. Então, toda vez que eu olho um indivíduo, eu percebo nesse indivíduo alguém feito à imagem e semelhança de Deus. E um aspecto muito importante: se numa sociedade materialista alguém tem valor pelos bens materiais que adquire ou pelo status social que alcança, numa antropologia cristã, o indivíduo, o ser humano, tem valor porque ele é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Ok? Então, a mente cristã se preocupa com as pessoas e com os indivíduos porque reconhece nas pessoas e nos indivíduos a imagem de Deus. Então, como um dos sermões do Francis Schaeffer, não há ninguém sem importância. A mente cristã reconhece que todos possuem sua vocação, seu propósito na história maior escrita por Deus, na história da redenção da humanidade. Pessoal,
Isso nos faz olhar o mundo com uma disposição sacramental. Toda beleza, toda bondade e tudo aquilo que é verdadeiro, que é revelado na criação, ele é sagrado, né? A beleza, a bondade e a verdade mostram para o indivíduo um senso de sacralidade da existência humana. A própria existência e a nossa experiência com o mundo, né, com a realidade, ela aponta para um Criador. Né? As coisas criadas manifestam a glória de Deus. E a sacralidade e a glória de Deus dignificam toda a realidade. Por isso que o ser humano é chamado a conhecer a Deus na sua criação, a cuidar da criação. Porque toda a criação reflete essa glória de Deus. Toda a criação reflete a sacralidade e a santidade de Deus. Então, a mente cristã reconhece a beleza, a bondade e a verdade no mundo como atributos de Deus sobre a criação, como a digital de Deus no mundo. Então, a mente cristã tem uma disposição sacramental para reconhecer a santidade de Deus na realidade criada. Pessoal, feito isso, falamos da crise da mentalidade cristã, né? Reconhecemos que a inexistência de uma mente cristã é fruto de uma não construção teórica a partir de um referencial intelectual fundamentado em pressupostos cristãos, né? Isso faz com que a mentalidade cristã se sujeite à mentalidade secular e que no âmbito da esfera pública realmente vamos ter aí um confronto entre a mentalidade secular e a mentalidade cristã, né? Quase que eu falo a mentalidade quântica. A galera da física ia acabar zoando, né? Tá virando coach agora. Porém, essa relação com a mentalidade secular, ela pode ser construída em âmbito dialogal, né? Nós podemos dialogar de maneira frutífera, né? A partir de uma mentalidade cristã, dialogar com uma mentalidade secular. Obviamente, reconhecendo aí as limitações que isso também tem, né? Bom, temos uma crise epistemológica e o ser humano, ele vive a fragmentação da mentalidade, né, da nossa cultura. E a resposta que encontramos é justamente olhar o indivíduo a partir de um referencial antropológico bíblico. Olhar o indivíduo como criatura feita à imagem de Deus, mas também como um pecador que se afastou da vontade de Deus e que precisa de redenção. O C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: a doutrina de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus é motivo suficiente para fazer qualquer mendigo, né, morador de rua, qualquer pessoa que se encontre em situações precárias, né, andar de cabeça erguida, né, e ter certo senso de orgulho. E o pecado, a doutrina do pecado, que segundo Chesterton é a doutrina mais autoevidente do cristianismo, a doutrina do pecado, o ensino cristão sobre a realidade do pecado e do mal no mundo e na humanidade, é razão suficiente para fazer qualquer rei, qualquer grande líder de Estado andar de cabeça baixa, porque reconhece a sua fragilidade e a sua insuficiência. Então, pessoal, qual é a disposição intelectual que um cristão deve ter? Ele deve buscar desenvolver a sua mentalidade a partir de pressupostos cristãos, como nós acabamos de descrever. Mas a sua disposição mental deve ser a de uma inteligência que se humilha diante de um Deus criador, soberano e todo-poderoso. E aqui eu gostaria de ler a citação integral, né, do Jonas Madureira, nesse livro, A Inteligência Humilhada,
É um texto relativamente grande, né? Mas ele fala sobre a inteligência humilhada. O que seria a inteligência humilhada, né? Qual é o viés da inteligência humilhada? Há como fugir desses dois extremos, do fideísmo e do racionalismo? É preciso optar pela fé em detrimento da razão ou vice-versa? Não se trata da morte da fé, nem da morte da razão, mas da fé que busca compreensão e reconhece o papel importantíssimo da razão que busca pelo conhecimento de Deus. A inteligência humilhada é a fé que não tem medo de pensar, duvidar ou questionar. A fé que não precisa morrer, só precisa pensar. É uma fé assim percebe a racionalidade e a ordem divina nas coisas criadas, sem de forma alguma anular-se ou destruir-se. É possível ser piedoso e ao mesmo tempo inteligente. Em contrapartida, a inteligência humilhada é também consciência da humilhação da razão que nos faz reconhecer o papel fundamental da fé. A razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. A razão que se sujeita a Deus não deve se envergonhar da sua sujeição, nem se inferiorizar pelo fato de reconhecer sua dependência da revelação. Pelo contrário, a razão, consciente da sua miséria, deveria ser grata pela dádiva da revelação. Pois, como aprendemos com as nossas mães, quando alguém nos dá um presente, a única reação adequada é a gratidão. É possível ser inteligente e, ao mesmo tempo, piedoso. Todavia, antes de ser piedoso, é preciso ser grato. A propósito, não é a razão que faz o teólogo piedoso, mas sim a gratidão. A razão faz o teólogo inteligente, mas somente a gratidão torna-o piedoso e inteligente. Portanto, não passa de uma piada de mau gosto a ideia de que das duas uma, ou você é piedoso ou você é inteligente. Os dois ao mesmo tempo não dá. Mesmo porque para ser inteligente o teólogo precisa, em primeiro lugar, ser capaz de praticar a intelecção mais profunda que a mente humana pode realizar, a oração. Ora, é indubitável que a oração é a intelecção mais profunda do teólogo. Porém, ao orar, o teólogo também oferece o testemunho mais patente da sua piedade. Assim, a inteligência humilhada é, o texto que está na tela, assim, a inteligência humilhada é a consciência ferida pela palavra. É o coração ferido, porém grato, pela dádiva da revelação. É o intelecto estendido a ponto de encontrar a Deus quando sobre aos céus, e quando faz a cama no mais profundo abismo. Parafraseando Chesterton, a inteligência humilhada não é como um balão que sobe ao céu, o fideísta, ou uma topeira que vive unicamente cavando a terra, o racionalista. Mas é como uma árvore cujas raízes se alimentam da terra, enquanto os ramos mais altos parecem subir quase até lá as estrelas. A inteligência humilhada não desfalece quando atormentada pelos limites da razão. Antes, suspira pela possibilidade de receber a revelação com as mãos vazias. É a condição intelectual mais apropriada para manter o teólogo íntegro nas sendas soturnas e tenebrosas da fé. A posição intelectual que o intelectual cristão, né, precisa ter, e aqui o Jonas ele usa a figura do teólogo, mas parafraseando aí,
parafraseando, né, usando o título do livro do R.C. Sproul, somos todos teólogos. Né? Então, a inteligência humilhada é a condição da inteligência cristã. Essa inteligência que reconhece os seus limites, né, reconhece a autoridade da revelação, mas é grato a Deus e mostra essa sua gratidão por meio do ato da oração, né, o ato piedoso da oração, né, buscando a Deus com todo o entendimento. Pessoal, gostaria de indicar alguns textos, tá? Alguma bibliografia recomendada. Do ponto de vista bastante básico, tá? Se você nunca leu nada e quer começar a ler, eu recomendaria a seguinte ordem, como somos brasileiros, né? Vamos pensar um pouquinho aqui da esquerda para a direita. A Mente Cristã no Mundo Sem Deus é um livro bastante fininho, muito legal, do James Emer White. Né? No início do nosso grupo da BC2, nós lemos esse texto. Né? Pense, né? É um texto do John Piper muito bom, bastante pastoral, tá? Muito legal, que defende a paixão intelectual pela revelação de Deus, né? Como uma demonstração de amor. Né? Fundamento da mente cristã, aqueles pressupostos, né, que eu citei, eu retirei desse livro do Harry Blamers, que foi aluno do C.S. Lewis, né? Foi tutoriado pelo Lewis em Oxford. A Mente Cristã é um clássico, tem muito do contexto dele inserido, mas ele traz princípios muito interessantes. Então, assim, fazer uma leitura bastante peneirada desse texto vale muito a pena. A Morte da Razão, né, que relata aí o desastre da mentalidade da nossa cultura. Né, e um texto a Morte da Razão é um texto mais complicadinho, mais pesado, e um texto um pouco mais, ou tão pesado quanto, mas um pouco maior, seria Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, um texto muito bom, que vale muito a pena. Agora, eu gostaria de comentar outros textos que, para cada parte, eu usei como referência, e esses textos são aí textos que vão te dar uma cultura geral, tá? Bastante profunda, tá bom? Para a média brasileira. Pessoal, a ideia de progresso, né, eu discuti um pouquinho, tirei um pouco da minha discussão sobre o positivismo, né, desse texto do Danilo Marcondes, tá bom? Iniciação à história da filosofia, né, os pré-socráticos a Wittgenstein, né, é um texto muito legal. Outro texto muito bacana é esse do Roger Scruton, Uma Breve História da Filosofia Moderna, de Descartes a Wittgenstein. Tem um outro texto, pessoal, que é o de Tales Adil, do Gordon Clark. Eu não coloquei aqui, tá? Mas é que eu não fui atrás. Eu tenho ele, mas eu não usei ele para fazer a apresentação, né? É um texto muito legal também, de história da filosofia. O Olá Consciência, da Realizações, né? A editora Paulus tem excelentes textos aí sobre introdução à filosofia. Né? A Progresso e Religião, uma investigação histórica, do Christopher Dawson, muito bom, né? E Os Caminhos para a Modernidade, os Iluminismos britânicos, francês e americano, da Gertrude Hamilton-Faber. Tá? É um outro texto muito fundamental aí, dentro da discussão. Fora o do Marcondes, que é um bem introdutório, né? Esses daqui já são... Esse é um nível de introdução intermediário, né? Não tão intermediário, né? Mas está bem mais acima do que o do Marcondes. Mas esses dois são excelentes estudos, né, históricos, são referências. O Dawson é referência sobre história da cultura, e a Gertrude Hamilton-Faber é uma socióloga muito interessante de se pesquisar. Outros livros, pessoal, muito interessante para a gente entender a relação da ciência com a religião, né? Ciência e Religião, do Peter Harrison, organizado pelo Peter Harrison, é magnífico, é um texto muito bom. Os Territórios da Ciência e Religião, tá? A Ciência e a Filosofia dos Modernos, do Paulo Rossi, é um texto de referência, tá? Ele vai falar especificamente da Revolução
científica, né? Conhecimento e imaginário social. Ele vai falar da ciência como uma atividade social, né? Como a gente acaba moldando, né? O fazer ciência é muito influenciado pela cultura e acaba moldando maneiras de se pensar a cultura. Tá? Pessoal, como eu falei sobre a mente da cultura, tá? A mente cristã no mundo sem Deus, como eu já indiquei, né? As ideias têm consequências, do Richard M. Wyver, tá? É um texto que tem seus limites ali, já é um texto mais antigo, mas é muito interessante, tá? E apologética cristã no século XXI. Ciência e arte com integridade, do Alistair McGrath. É um textinho muito, muito legal, tá bom? Bom, a ausência de uma mente cristã. Para a gente falar um pouco sobre cosmovisão, pessoal, né, e conflitos, né, ideológicos, é muito interessante a gente entender as ideologias, né, e as relações políticas. Então, Conflitos de Visões, do Thomas Sowell, é um texto de referência, tá? E Cosmovisão, a história de um conceito, são textos muito acadêmicos, né? E o texto do Blymer, né, A Mente Cristã, que eu usei como referência principal, tá? Bom, sobre a morte da razão, nada melhor do que a gente falar aí sobre a trilogia do Schaeffer, né? A morte da razão, o Deus que intervém e o Deus que se revela, e também a sua obra de, digamos assim, História das Ideias, né, e Leitura Cultural, Como Viveremos. Ler o Schaeffer é fundamental. Obviamente que ele tem suas ressalvas, tá? Alguns tópicos em filosofia, história da filosofia, alguns problemas. Estudiosos, né, do Schaeffer vão relatar aí que ele cometeu alguns equívocos. Mas eu acho que vale muito a pena do ponto de vista de um pastor intelectual, né, atuando como um profeta para a nossa cultura. O Schaeffer é imprescindível a leitura dele. Tá? Pense, né, é basicamente um sermão sobre o uso da mente na vida cristã, né, do John Piper. As características da mente cristã, eu usei o livro do Blimers, né, A Mente Cristã, e Inteligência Humilhada. Tá? Pessoal, vocês têm 5 livros introdutórios e 20 livros aí para tirar vocês de uma... agora eu esqueci a palavra que eu usei, eu até zoei com o pessoal da igreja, né? Para tirar, são 5 livros introdutórios e 20 livros aí para tirarem vocês da letargia cognitiva, né? Esse sono intelectual, cognitivo. E a ideia aqui, pessoal, é justamente inspirar e incentivar, relatando os problemas, relatando um caminho, né? E mostrar que temos um chamado a servirmos a Deus com a nossa mente, né? Temos que buscar fazer da melhor forma possível. E aqui temos uma orientação, talvez, né, uma orientação breve, um direcionamento que seja interessante aí para quem está começando a caminhar. Pessoal, aqui uma frase clássica, né? Ora et labora, e uma tradução punk rock, braços fortes e oração. Então, continuemos a trabalhar, continuemos aí comunhão com Deus e orando e buscando fazer a obra do Senhor de acordo com a vontade do Senhor. E isso é tudo, pessoal. Ok? Muito obrigado. Eu vou voltar aqui para a nossa tela inicial. Vamos conversar um pouquinho, se tivermos tempo ainda. Se a aula não foi muito longa. Bom, não falei em 40 minutos. Desisto. Né? E, bom, iniciamos com 10 e temos 10 até agora. Pessoal, alguma dúvida? Raul, você quer tomar a frente aí da discussão? Oi, mano. Como sempre, as suas palestras são realmente incríveis. Muito a ser pensado, né? O cara chega do nada e joga um monte de informação na cabeça dos outros. Cara, obrigado, Evelise. Queria que suas palestras fossem assim às 8 da manhã para conseguir assimilar melhor tudo.
2 horas eu já não consigo absorver metade. Mas realmente. Não vai ficar gravado, depois é só assistir de novo. Reassistir umas 15 vezes, talvez eu consiga pegar uns 10%. Leia os livros. Né? O que é mais importante não é nem tanto o que eu falo, são os livros. Bons livros. Imagino. David, muito obrigado. Realmente, mais uma vez, surpreendente toda essa trajetória, né? Bem, eu quero abrir, a gente vai fazer uma breve conversa com o pessoal, só para não se prolongar muito, né? E se você quiser puxar à frente de alguma coisa, alguma indicação, alguma orientação. Eu já falei bastante, eu estou ficando até sem voz já. Certo. Então, eu gostaria mais de... Se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, eu gostaria mais que o pessoal interagisse. Estou bastante feliz que a Ana Lise está participando, que o Eric está participando. Todos, na verdade, estão participando, mas esses dois, eles estão particularmente ferrados na minha mão. Olha aí. São adolescentes da igreja, estão fazendo parte do nosso grupo de leitura lá na igreja também, né? Estão muito dispostos, são mentes aí que a gente está, graças a Deus, estamos podendo ajudar aí a trabalhar. Né? São muito inteligentes e estão dispostos. Tem que começar cedo. Né? Valeu, Eric. Se quiser só fechar a apresentação, daí a gente vai conversar. Daí eu vou passar para o pessoal a apresentação, certo? Beleza. Tá bom? Então, só vou fazer umas correções brevezinhas ali, que eu acabou passando, eu mexi no negócio e acabou passando. Né? Tudo bem. Colocar o nome do Augusto Conte. Uhum. Mas, pessoal, você já vai fechar a gravação? Vamos continuar depois de gravar? Eu vou interromper a gravação, daí a gente conversa mais tranquilamente. Pode ser? Então, beleza. Beleza? Só para finalizar aqui, bem, pessoal, essa é a nossa apresentação. Nós optamos por reunir essas palestras e amanhã cedo elas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. E no domingo teremos um momento dedicado aos debates a esse respeito, certo? Aqui agora a gente vai fazer um breve bate-papo. Quem quiser precisar sair, fique à vontade. A gente vai conversar aqui. Agora não temos muita pressa no sentido de poder conversar, trocar uma ideia sobre os pontos que foram apresentados, certo? Raul, eu vou só a gravação, David, e daí nós continuamos. Muito obrigado.